Gente, bom dia. Ai, nós viemos lá do Oriente. Tô cansada, sabe? Mas tem tanta coisa legal que a gente quer compartilhar com vocês, que nós aprendemos tanto. E a gente não pode ficar segurando só pra gente aquilo que a gente aprende, né? Então, tem umas coisas aqui que a gente quer compartilhar com vocês. E desta vez, nós vamos contar sobre Sara. Sara, esposa de Abrão e mãe de muitas nações. Eu sempre fico emocionada quando eu falo do povo de Jesus. É o povo escolhido, que a gente queira, que a gente não queira, né? E Sara teve uma participação muito especial. Só que nem sempre ela foi Sara. Ela era Sarai, né? Depois passou para ser Sara. E a gente vai tentar chamar Sarai enquanto ela era Sarai e entrar com Sara a partir do momento em que Deus mudou o nome. Agora, Sarai era princesa, aquela que governa, que tem uma personalidade forte. Segundo João Marcos, mandona, né? E Sara é aquela de quem viriam nações e reis de povos. E ela é a matriarca do povo judeu. Abrão, pai de um povo. Olha a sutileza da coisa. Abraão, pai de um grande povo. Os nomes estão muito ligados às pessoas, às personalidades, né? E Abraão é o patriarca do povo hebreu. Agora, uma curiosidade aqui. Com base no censo de 2010, que foi o último censo, havia 234.286 mulheres com o nome de Sara no Brasil. E 32.296 homens com o nome de Abrão no Brasil. Quantos aqui conhecem pessoas chamadas Saras e pessoas chamadas Abrão? Deixa eu ver. Ah, quase todo mundo, né? Tá certo. Então, acabou já sendo um nome querido, né? E lembrando aqui, Abraão era considerado amigo de Deus. Gente, amigo de Deus, olha que coisa! Eu vou pedir para 3 pessoas, cada uma ler um dos versículos, por favor. Segunda Crônicas 27. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os habitantes desta terra, quando Israel, teu povo, chegou? Não, desta terra... Não deste esta terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão. Está perguntando, não deixa essa terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão. Segundo? Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão. Descendente de meu amigo Abraão. Terceiro? E aconteceu exatamente como as escrituras dizem. Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Ai, amigo, gente, amigo. Acho que todo mundo aqui tem amigos, né? Como é gostoso ter amigos. Como você pode se sentir à vontade perto do seu amigo. Que coisa gostosa, né? E a gente vê aqui Deus conversando e tendo um relacionamento próximo com Abrão. E ele faz 2 promessas para ele. Dar-lhes uma nova terra para habitarem e torná-los pais. 2 coisas. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma
meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus continua a conversar com Abraão. Mais uma pessoa. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu. Imagine o céu daquela época sem luz elétrica, sem poluição. E conte as estrelas que for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Eu estudei na Palavra da Vida e às vezes à noite a gente tinha jantar na casa dos professores. E lá íamos nós com a lanterninha. Naquele tempo nem tinha, viu? Não tinha luz elétrica assim. E aí, de repente, a gente apagava a lanterna e olhava para o céu. Você se sentia como se estivesse em Star Wars. Uma coisa impressionante, aquele céu estrelado. Deixava a gente falta de ar até, de tão lindo, né? E aqui a gente vê Deus conversando com Abraão. Abraão, olha para esse céu, Abraão. Aquele papo gostoso. E agora aqui a gente vai ter que imaginar um papo que aconteceu entre Abrão e Sara. Saraizinha querida. Tenho duas notícias para você, Sarai querida. Duas? Duas. Primeiro, nós vamos ter um filho. Você vai engravidar, Sarai. Como assim, Abrão? Já sabemos da nossa realidade, não brinca comigo. Não, agora é diferente. Deus mesmo falou comigo e disse que nós vamos ter um filho. Será mesmo? E quando? É isso, eu não sei não. O Eterno não me deu uma data. Mas quando que esse filho vai vir? Não sei, mulher. Mas não deve demorar, não temos muito tempo afinal, né? E tem mais uma coisinha, nós vamos nos mudar. Como é que é? Nós vamos nos mudar. Mas para onde que a gente vai, Abrão? Também não sei isso não. O Eterno não me falou. Eu só sei que nós vamos sair daqui e vamos para um lugar que ele indicar. Então já tenho mala. Passei aqui na Hana Baby, comprei o enxoval pro nosso bebê. Mas pera um pouco, para tudo, é muita informação demais. Você não sabe para onde a gente vai? Como assim? Você ficou muito tempo no sol sem o turbante, foi? Você pergunta muito, querida, é difícil de explicar. Mas nós temos que ir, nós temos que fazer as nossas malas. Ai, tá. Mas quanto tempo a gente vai ficar fora? A gente não vai voltar, Sara. Como é que Sarai. Como é que é? Nunca mais? Nunca mais. Para nosso lar, Abrão? Não. E os meus pais, eles também vão com a gente? Não. Não vamos. Não vamos levá-los. Vamos só nós, só nossa família, os nossos familiares vão ficar. Mas como assim? Deus disse que nós temos que deixá-los. Então, nós vamos deixá-los aqui. Foi Deus que disse Foi. Isso para você, Abrão? Foi sim, Deus! Sara. Foi sim, Sarai. E você precisa confiar em mim, Sarai. Foi Deus? Foi Deus. Sarai. Então tá bom. Pega o enxovalzinho do nenê, por favor. Vamos indo então, Sarai. Vamos fazer as malas. Só que Abrão e Sarai, eles não tinham a menor ideia que ainda ia levar de 25 a 30 anos para que essa promessa se cumprisse deles se tornarem pais. E aquelas promessas mudariam a vida daquela família e de todas as famílias da terra. Mas, pensando aqui entre nós, eu acho que a alegria de saber que eles iam ter filhos, iam ter um filho, né?
que eles estavam sonhando há tantos anos, superou aquela insegurança da viagem sem saber para onde, da viagem sem destino. Sabe quando uma coisa supera a outra, um sentimento é maior que o outro, e aí encobre aquilo? É mais ou menos isso, né? Eles estavam tão felizes que superou aquela insegurança de viajar sem saber para onde. Então, eles partem crendo nas promessas de Deus. Essa família deixa tudo para trás. O que eu falei? Família. Por quê? Família, sim. Família é o conceito bíblico. Começa com um homem e uma mulher. Ambos criados à imagem de Deus. Agora aqui, eu vou abrir um parênteses, tá? E é um assunto que está sendo tabu hoje em dia. Família começa, como eu afirmei, com um homem e uma mulher. E é isso que a Bíblia diz. Não queria que vocês ficassem chocados, mas eu vou fazer uma pergunta agora. Se a gente perguntar para esse povo aqui, sinta-se individualmente perguntado: que equipamento sexual você tem? Masculino ou feminino? Se a sua resposta for masculino, você é homem. Se for feminino, você é mulher. Simples assim. Tá? Mas está sendo tão complicado isso hoje em dia. Mas, gente, se alguém tiver algum desconforto com isso, acho que precisa ir procurar um psicólogo cristão, um pastor, um amigo que já tenha mais tempo, mais vivência com a palavra de Deus, para poder gastar tempo e conversar. Porque a gente sabe como são as coisas, tá? É família, homem, mulher. E nós chegamos, então, na Sara. A Sarai, que vem a ser Sara depois, é uma mulher como nós, mulheres do século 21. Ela era linda. A Sarai teria sido a Miss Ur, que eles eram de Ur. Teria sido a Miss Ur fácil. A Bíblia fala tanto da beleza dessa mulher. Era linda, lindíssima. Até botei ali no exagero mesmo para a gente imaginar. Características dela. Ela partiu com o marido sem rumo, ela teve os planos dela alterados, tudo que ela tinha planejado mudou. Ela deixou o conhecido para trás. Familiares, amigos, lugares, cultura, as lojas onde ela comprava as coisas dela, tudo ela deixou para trás. E ela era uma mulher forte, com ideias próprias. Nem sempre as melhores, como as nossas também, nem sempre são as melhores ideias, né? E ela era estéril. Sob o olhar condenatório dos outros naquela época era terrível, né? As pessoas, ela não tinha culpa nenhuma, mas as pessoas jogavam aquele olhar de condenação em cima dela. E aqui, interessante, né? A promessa feita a seu marido a envolvia 50%. Se a gente pensa, Abraão é o pai das nações, e a Sara? É a mãe, né? E é uma coisa muito interessante como eles lidavam com isso também. Como que foram para o desconhecido. Olha lá, a gente vai passar rapidinho por isso aqui, que o João Marcos já falou. Eles saíram de Ur na fase 1 com o pai de Abrão, que é o Terá, mas pararam em Harã e aí o pai dele morreu lá. Fase 2, Abrão, levando a família, inclusive Ló, que era o sobrinho, dirigiu-se a Canaã depois que o pai tinha morrido. Aí ele fica em Canaã até que começa fome na terra. Bom, aí eles saem de Canaã, estavam em Canaã, fome, pularam e foram embora para o Egito. Agora,
Abraão tomou uma decisão de ir, né, para o Egito sem consultar a Deus. Gente, isso é importante que a gente lembre. Há situações que implicam decisões rápidas. Fome, você não vai morrer de fome, você vai onde tem comida, né? Abraão estava errado em buscar uma solução para que a sua família não passasse fome? O que vocês acham? Ele estava errado? Não, não. Ia para morrer de fome? Qual foi o erro dele? Não consultar a Deus, né? Há situações que implicam decisões rápidas. Você está com fome, você vai precisar comer, levar a família para comer. E onde que há comida? Ele não estava errado em procurar uma solução, mas ele não consultou a Deus. E aqui eu quero deixar com vocês um versículo importantíssimo. É um dos versículos que regem a minha vida. Provérbios 16, 1. Vamos ler todo mundo junto? Pensa, leia pensando no que você está lendo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É errado planejar? Não. Se Deus nos deu inteligência, é para a gente usar. Né? É uma coisa quase que óbvio, mas a gente precisa falar sobre isso. A gente tem que tomar decisões. Na vida a gente tem todo dia tomar decisão. Mas a gente precisa consultar a Deus, né? E nós vemos aqui que aí ele foi lá para o Egito. Ele achou, para onde nós vamos? Tal, bora, Egito. E aí, que o João Marcos falou a aula passada, um monte de camelo, um monte de gente, e foram para lá. Escolhe o Egito. E aí o faraó, gente, o faraó ouviu falar sobre a beleza de Sarai. Como é que foi isso? Isso me incomoda. Como é que uma pessoa entrando no país, um país que tem fome ao redor, muita gente devia estar entrando ali. Vocês já pensaram nisso? Como é que foi que ele foi ouvir da beleza de uma mulher que entrou ali? Né? Porque aí foi tudo meio bagunçado, porque já foi dito isso, vocês já ouviram a mentira que Abraão falou, pregou, né? Que ela era irmã. Ela, meia mentira só, porque ela era meia irmã dele, né? Mas daí o que acontece? Ela tão linda, foi levada para o harém dele. Por quê? A gente não sabe. Na alfândega, talvez, né? Tem algum oficial da alfândega lá que tenha falado com alguém que era do palácio do faraó, falando da mulher maravilhosa que tinha entrado. Sei lá, cada um imagina uma coisa aí. Mas foi o que aconteceu. E ela foi parar no harém do faraó. E ali ela fica sozinha e abandonada à própria sorte pelo marido. Seria interessante a gente imaginar o estado de espírito da Sara aí, gente. A gente aprende as coisas, ela foi parar no harém do faraó. Como que ela estava? Como é que estava lá dentro, né? Bom, aí vocês conhecem a história. O Abraão recebe um monte de presente por causa dela, né? E porque achava que era irmã, então deixa eu presentear o irmão. Só que daí ele descobre que ela era mulher dele. Deus manda um monte de praga lá para o Egito e o Abraão é expulso. Manda ele embora. Vai embora daqui, você é um mentiroso. Vixe, né? É muito interessante como a gente vê, como Deus faz essas coisas, né? E a gente não entende muita coisa, não entende. Mas uma coisa a gente sabe, depois de lá, do Egito, eles foram para Canaã, que é a quarta fase da viagem, tá? Abraão volta para Canaã e aí ele se estabelece ali. Eu não vou ficar mostrando no mapa, mas se vocês olharem, está ali a viagem dele, os 4 mapas ali. E aí acontece uma coisa
interessante. 10 anos depois de Abraão ter se estabelecido em Canaã, aí eles tinham passado lá pelo Egito, que vocês lembram. E é muito possível que eles tivessem conhecido essa moça aqui. Bonita também, né? A Agar. E aí a Sara, batendo papo com ela, conversando, as duas se identificaram muito, ficaram amigas. A gente pode elucubrar em cima disso, né? E tornaram-se confidentes. Aí ela toma conhecimento das promessas de Deus, da espera que eles estavam passando e tal. E aí a Sara, quando eu falei que as ideias dela não eram as melhores, ela teve a ideia de envolver Agar como mãe de aluguel. Ops! Não era errado na época, gente. É uma ideia compreensível para a época, né? Ter filhos com escravas, só que muito infeliz, né? Muito infeliz porque não foi isso que Deus disse. Deus tinha dito que da descendência de Abraão viria com a Sara. E ali, eu não sei, eu imagino que o fato do assentir de Abraão, dele ter concordado com a ideia e com a sugestão de Sarai, porque ela que fala, eu não posso ter filhos, tenha filhos com a minha escrava. Ela que dá essa ideia para o Abraão. Mas eu acho, gente, que no fundo, eu acho que ela esperava que ele rejeitasse a proposta dela. Eu pensando isso com cabeça de mulher, né? Que às vezes a gente é incoerente, a gente fala um negócio que a gente não quer. Não é só mulher não, viu? Homem também faz isso, né? E Sarai acaba ficando muito magoada, irritada e ofendida. Aquela amizade que ela estava tendo com a Agar, acabou. Por quê? Porque aí a Agar, ela fica grávida e ela começa a desprezar a senhora, a Sarai. E ela não suporta ver, não suporta olhar e ver a barriga da Agar crescendo com o filho do marido dela lá dentro. Isso vai deixando ela tão irritada, tão angustiada, tão amargurada, que aí ela começa a agredir a Agar. E, gente, quando a gente age na força da carne, a mais gentil e delicada das pessoas se torna um ogro, uma ogra, né? Um algoz. E a Sarai, ela não podia ter feito o que ela fez, né? Porque ela ficou muito brava, jogou todas as pedras em cima, tanto do marido quanto de Agar. Isso mostra, gente, que excelentes esposas e mães também cometem erros, tá? Os homens cometem erros, as mulheres cometem erros, nós cometemos erros por quê? Porque nós somos humanos e deste lado do Jordão nós estamos sujeitos a tudo isso. Ao nosso próprio coração e à influência do inimigo e o próprio mundo. São 3 fontes de mal. O nosso próprio coração, a Bíblia fala em Jeremias 17:9, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Por isso que a gente precisa de Jesus. Segunda fonte, o inimigo. Ele vem porque ele quer derrubar a gente. E a terceira fonte é o próprio mundo. A estrutura mundial, né? Que ataca também para nos levar para longe de Deus. Agora, gente, o que a gente faz quando as promessas de Deus parecem demorar? Quando a gente decide por nós mesmos, é desastre. É desastre. Porque Deus é soberano, a nossa vida é dele, ele é que sabe o melhor. Isso não quer dizer que a gente não deva, volto àquilo que a gente já falou, criatividade e boas ideias são sempre bem-vindas em nossas famílias. Elas só não podem substituir a Deus nas decisões familiares. Isso é muito importante. A lógica e o bom senso humano são aceitáveis, mas não podem substituir a palavra de Deus. Tem que estar submisso à palavra de Deus, gente. Tá?
as ordens sim, a Bíblia fala não pecar, todos aqueles não adulterar. Se a gente faz alguma coisa que está falando para a gente não fazer, o resultado vem, né? A gente precisa conhecer a Bíblia. E aqui de novo aquele provérbio 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Conhecer a Bíblia e olhar para o nosso comportamento, se as coisas estão caminhando juntas, é muito importante. Agora, mais mudanças. A gente está correndo porque é muita coisa para assimilar, mas eu queria que vocês parassem um pouquinho, aquilo que a gente já está vendo até aqui, né? As coisas que já aconteceram. Outra mudança, nome, né? Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Deus continua a falar isso para a gente. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Eu achei bárbaro isso, gente. É o que ele pede de nós, né? Aí, continuando aqui aqueles versículos, quem pode ler a partir do 2 até o 5, por favor? Farei uma aliança com você e te darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Lembra o significado do nome? Abrão e Abraão, né? De povo muito grande. Continuando. Marcelo, pode continuar. Eu o tornarei extremamente fértil, seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você os seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. O povo de Deus é o povo de Deus, quer a gente queira, quer a gente não queira, né? Isso é lindo, tem muitas promessas aí. Continuando, o 15 e o 16. Deus também disse a Abraão: quanto a sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante será chamada Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre os seus descendentes. Tá. Então, Abraão, Sarai, Sara, né? A gente está vendo aqui as mudanças. Agora eu já posso falar, porque é a tendência da gente falar Abraão, Sara. Mas eu queria falar direitinho, ainda não tinha mudado o nome. Agora já mudou. Aqui. Continuando, mais um versículo aqui, Marcelo. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou: como eu aos 100 anos poderia ser pai? E como Sara aos 90 anos teria um filho? Tá. Abrão se prostrou com o rosto no chão e riu. Prostrar com o rosto no chão. Quantas vezes nós temos o desejo de fazer isso? Às vezes a gente não faz fisicamente, mas lá dentro a gente está prostrando no chão. A vida nos conduz muitas vezes a situações que a gente quer realmente, está doído, está difícil, Senhor. A gente clama com o rosto no chão, muitas vezes. E que coisa aqui. Vocês viram? Como eu, há 100 anos, poderia ser pai? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? 100 anos e 90 anos, gente. Isso é idade de ser já vovô, vovó, bisavô, bisavó,
né? E Sara, mais para frente, é interessante isso, ele riu. Não foi só a Sara. A gente, quando estuda a vida de Abraão, você vê lá, Sara riu, estava lá na tenda, que a gente já vai ver aqui. Mas ele também riu. Por quê? Porque era engraçado. Como assim? Né? Não dá mais. O Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado, havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo e disse, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Quer dizer, não tinha mais condição deles terem um filho. Agora, a Agar teve o filho, né? E ele já fazia parte da família de Abraão e de Sara, e só não fazia parte da ascendência do Messias. Gente, é fantástico isso, né? Você vê que o plano de Deus é perfeito, ele fez acontecer, Isaac veio. As nossas tentativas de interferir com estratégias humanas não impedem a ação de Deus. Quando ele quer, ele faz, tá? Mesmo que a gente atrapalhe, ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Mas a gente quer fazer a vontade dele, né? Agora aqui acontece um quadro que eu acho bárbaro. Eu fico sempre emocionada também. Teofania, que são as vezes em que Jesus aparece no Antigo Testamento. E aqui, quem lê para a gente rapidinho, por favor? O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos. Olhando para fora, viu 3 homens. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas. Descansem à sombra desta árvore enquanto mando trazer água para lavarem os pés. Tá. Ele estava distraído, possivelmente não era horário de vir visita. O sol a pino, sabe quando dá aquela moleza assim? Você bate aquele solzinho, você está quase dormindo. A gente sabe, né? Então, foi bem nessa hora, que não era uma hora usual de receber visitas, que apareceram 3 pessoas. E eles começam a falar sobre Sara. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara, rápido, rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e entregou a seu servo, que preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles à sombra das árvores. Me deixe quieta. Por quê? Olha o papo. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Ali a gente vê naquela ilustração, achei bem legal, aparece um vislumbre ali, né? Uma sombra dela. Então um deles disse, voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. A gente precisa repetir isso para entender a situação. Chega, gente, chega. Por favor, eu não aguento mais essa conversa da gente ter filhos. Isso já passou dos limites. Eu não quero mais falar sobre isso. Porém, Deus conduz tudo ao ponto de perceberem que eles não tinham mais ingerência na situação. Gente, não tinha mais como eles terem filhos. Não tinha mais. Fisicamente, biologicamente, nada. Neles não havia mais condições de gerar filhos mesmo, era notório. Mas por que chegou nesse ponto? Porque quando a gente chega num ponto que não consegue mais nada, a gente não tem mais recurso algum, aí Deus entra na história. Fica claro para Abraão que os visitantes são vindos de Deus. Olha aqui essa ilustração, que legal. Ela dentro da tenda, vendo os 3 lá fora. Mas o Senhor disse a Abraão,
aqui é aquela conversa, né? Por que que a Sara riu? Aí ela pensou, a idade que eu tenho, né? Eu posso ter algum filho? Aí, nesse versículo, outra coisa que eu queria deixar com vocês. Se não lembrar de mais nada da aula, lembra do Provérbios 16:1. Coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E deste trecho aqui, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Aí continua o versículo. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Eu não ri. Eles falaram, por que que ela riu? Eu não ri. Como não riu? Nós vimos que você riu. Mas ele disse, não negue, você riu. Ela estava discutindo, querendo mentir, dizendo que não tinha rido. Mas ela tinha rido. Por quê? Porque era engraçado também. Um riso cômico, um riso dolorido, né? Mas ela acabou crendo. Ela creu. Deus estabeleceu um prazo, porque até então ele tinha falado, eu vou levar vocês para uma terra, eu vou dar um filho, mas não tinha estabelecido prazo nenhum. Pela fé simplesmente. Agora, aqui, ele falou, pela primavera eu vou voltar. Ele estabeleceu um prazo, né? Interessante, muito interessante isso, ó. E pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. A gente vai deixando a própria palavra falar, trazendo os versículos que vão falando com a gente. E aconteceu que Sara pôde ter um filho, mas foi pela graça e não por mérito. Deus os usou para mostrar que o poder era exclusivamente dele. Quantas vezes nós somos conduzidos a situações na vida assim? A gente não tem o que fazer. É colocar nas mãos de Deus, Senhor, eu não sei. Ou eu já fiz tudo o que eu podia fazer, usei a minha cabeça e fiz o que podia fazer, ou não fiz nada porque eu não sabia o que fazer. Não sei. Mas existem situações que a gente nota que é só Deus agindo. E a gente precisa guardar essas situações. Sabe? Não esquece. Quando foi que Deus agiu na sua vida? Tem gente que tem até registros. Eu tenho uns amigos, o pessoal da Palavra da Vida aí deve conhecer bastante, o pastor Dave Merck. Ele fez uma estante na casa dele e na estante ele foi colocando bibelôs, objetos que lembravam o que Deus tinha feito na vida dele. Tinha algumas coisas assim muito interessantes, tinha um parafuso enorme assim, e você fala, parafuso como o bibelô. Mas não, aquele parafuso tinha sido num dia em que o carro dele tinha quebrado à noite, na escuridão, no meio da terra, e ele foi olhar, tinha perdido um parafuso. Senhor, ele, os filhos, a esposa, a gente não sabe o que fazer, não tem uma oficina aqui, a gente não sabe como nós vamos sair daqui. Foi com a lanterna, voltou um tantinho, quando ele olha lá, vê o parafuso ali. Botou o parafuso lá na estante. Então, ele tem uma estante cheia de bibelôs que lembram o que Deus fez na vida deles. Memorial. É um memorial, exatamente. Obrigada pela palavra. Mas, gente, é isso. Deus usa o que Ele quer, quando Ele quer, para fazer aquilo que Ele acha que deve fazer na nossa vida. Mas a gente precisa levar as situações para Ele, precisa pedir para Ele. Ele deu inteligência para a gente usar? Sim, mas a gente precisa fazer tudo na presença dEle, né? Olha isso.
Sara não era uma mulher maravilha, gente. Não era uma velhinha maravilha. Era uma mulher comum. Pensa na Sara um pouquinho. Quando ela recebeu do Abrão aquela comunicação, né? Pensa nos sonhos adiados. Levou quase 30 anos para o Isaac nascer. Na dor do coração, cada vez que um bebê nascia. Imagina isso, gente. Né? E no arrependimento que ela teve depois daquilo que ela aprontou com a Agar, que aí veio o Ismael, né? Que até hoje estão brigando lá, né? Apesar de ter a garantia de que Deus faria o que prometeu, ela lutou muito, ela esperou muito pelas respostas da oração dela. E a gente também. Não desanima não, gente. Eu não posso desanimar também das minhas orações, porque Deus está no controle. Ele é soberano, Senhor absoluto, né? E Sara é considerada a matriarca do povo hebreu. E até hoje, eu estava pensando quando estava preparando isso aqui, o que fica de Sara, né? É uma perseverança e confiança em Deus. Ela confiou. Ela teve os momentos dela de insegurança, de falhas, como nós temos. Se ela fosse perfeita, a gente não ia estar estudando ela aqui, para começar, né? Exatamente porque ela teve as falhas dela, ela correu para o Senhor e ela aprendeu. E é isso que a gente precisa aprender, né? Com o Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos aprender. Concluindo, então, Sara aprendeu a acompanhar o marido. Ela confiou em quem confiava em Deus. Aqui eu vou falar uma coisa. Tem um livro que chama As Filhas de Sara, da Judith Kemp. E aqui ela fala uma coisa que eu achei tão interessante, sabe, sobre submissão da mulher. Eu sou danada, viu? Baixinha é brava, né? As baixinhas estão entendendo aí que eu estou falando. Mas a gente sabe o que é submissão. Submissão, gente, isso aí é um estudo, o Jaime Kemp e a Judith Kemp dão esse estudo. Eu só vou dar uma pincelada aqui. Por quê? Porque eu lembro que eu detestava essa palavra, eu nem falava. Até que eu entendi. Numa empresa, tem o presidente, tem o vice-presidente. Não dá para ter duas pessoas mandando, que dá o maior rebu, né? São papéis diferentes. Papéis diferentes. Não é que um é mais importante que o outro. A mulher não é capacho, tá, gente? Tem muitos homens que têm uma ideia errada também, até nas igrejas, viu? Mas é uma missão que está sob a outra missão. Deus coloca para a gente poder ajudar, para a gente poder estar ali junto com o marido. Bom, isso é uma outra história que fica para uma outra vez. A gente pode conversar mais sobre isso. Se alguém tiver dúvidas, a gente pode bater um papo sobre isso. Eu não quero convencer ninguém. Só um dia eu mudei o meu conceito. Eu entendi, tá? Esse moço aqui, ele é bem alto, vocês sabem, né? Eu sou bem baixinha. Agora, conta para eles. Eu sou submissa? Relutantemente submissa. Mas a gente sabe que ela se tornou a mãe da nação de Israel, a Sara. Se ela era baixinha ou se ela era alta, não sei, né? Mas uma coisa, leve com você isso aqui, ó. A gente aprende muitas lições com a Sara, né? A gente viu aqui, acompanhar o marido, que confiou ela confiou em quem confiava em Deus, a confiar no Senhor, aquele período solitário na corte de Faraó, os medos que ela teve. Gente, ela precisou desenvolver muita fé ali, né?
depois a esperar em Deus, foi aprendendo a esperar, que 25 anos pelo filho. E esperar nunca foi fácil, tanto que ela teve aquele episódio lá da Agar. Chegou numa hora que ela falou, eu não aguento mais. Né? Ela aprendeu e ela se tornou a mãe da nação de Israel. Isso aqui, ó. Aprendemos muitas lições, mas se você não lembrar mais nada, lembra isso aqui. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Leva isso com você.